9h30 agora no horário de Brasília. Pois bem, como nós já havíamos anunciado, já na abertura do programa, às 14 horas, já está conosco o nosso convidado, o doutor professor Júlio Moraes Oliveira, e com ele que nós vamos conversar justamente sobre a questão, portanto, de um locador que não estava recebendo, portanto, aí o seu aluguel, acabou expondo, portanto, os inquilinos através da rede social, colocando ali de forma vexatória, segundo as próprias vítimas que ingressaram na justiça, e acabou, portanto, a justiça dando ganho de causa, portanto, aos inquilinos. É aquela velha história, né, que nós aqui pontuamos também, antigamente, algumas décadas atrás, quando um cheque voltava e, no caso, o correntista não ia buscar esse cheque, pagar a sua conta, o comerciante, geralmente o dono de um bar, fixava frente ao caixa, portanto, ali espelhado, o cheque da pessoa, expondo, portanto, ali o nome. Quem conhecesse, portanto, pelo nome, praticamente já sabia quem é que tinha passado o cheque sem fundo. Até que chegou, portanto, aí a nova legislação, o Código de Defesa do Consumidor, proibindo tudo isso. Mas a prática, pelo visto, continua. É o que nós vamos, então, avançar no assunto com o nosso convidado, o doutor Júlio Moraes Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender e muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Muito boa tarde, Walter Lima. Estou à disposição de vocês aí mais uma vez. Muito obrigado ao senhor pela gentileza e também pela atenção. Pois bem, essa questão, né, justamente de usar a rede social para, de alguma forma, expor quem está lhe devendo, ou, de certa forma, fazer com que esse tipo de situação cause um impacto na pessoa e a obrigue, portanto, a efetuar aí o seu pagamento. Quando isso acontece, quer dizer, a vítima, quem se sentir de alguma forma prejudicado, pode buscar os seus direitos, doutor Júlio? Sim, com certeza, Walter. No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, a gente tem lá a disposição sobre a cobrança de dívidas. Então, é um direito do credor cobrar as suas dívidas, mas o Código de Defesa do Consumidor impede que o devedor seja exposto a ridículo e o devedor também não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça nessa cobrança de dívidas. Então, a lei do consumo ela acabou trazendo uma limitação a essas possibilidades de cobrança de dívidas. E você falou no início aí sobre essa questão, né, de expor o ridículo. Por mais que isso acontecia, ainda continua acontecendo esse tipo de situação. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, situações de devedor do mês, coloca a foto da pessoa no estabelecimento. Tem um vídeo muito famoso no TikTok também, que a pessoa é cobrada por um carro de som, e aí para o carro de som na porta dessa pessoa, anuncia que a pessoa está devendo, né? Existem cobranças vexatórias em festas de aniversário, em situações de lazer, em situações de trabalho. Tudo isso o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Entendi. Mas isso quer dizer, acontece porque há falta de conhecimento ou porque, de fato, se burla a lei, como o senhor muito bem explicou, doutor Júlio? Eu acho que pelas duas situações, Walter, porque as pessoas acham que têm o direito de cobrar, e realmente elas têm, mas elas acham que pode fazer isso de qualquer forma, já que o devedor não paga muitas vezes, se ele esconde, evita pagar, aí o credor muitas vezes acha que pode fazer isso de qualquer forma, e isso é proibido. Inclusive no Código de Defesa do Consumidor tem um crime de consumo previsto no artigo 71, que fala que é crime de consumo utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Então, todas essas situações têm que ser feitas de forma razoável. Eu posso cobrar, por exemplo, o consumidor no trabalho, já que eu não estou encontrando ele em casa, eu até posso fazer isso, mas de uma forma razoável que ninguém saiba que aquele ali é uma cobrança. Então, eu posso enviar uma correspondência sem que tenha nenhuma informação a respeito da cobrança. Eu posso dar um telefonema sem que ninguém saiba que aquele telefonema é para cobrar. Então, essas coisas têm que ficar muito claras para quem faz a cobrança, porque a cobrança não é proibida. O que é proibido é o excesso que é feito nessas cobranças muitas vezes. Nesse caso aqui que ocorreu em Minas Gerais, de onde você também fala conosco, no caso, o provedor, portanto, da residência, da família, sofreu um acidente, perdeu
2 dedos da mão estava ou seja, não estava em condições de trabalho. A esposa gestante prestes, portanto, a ter, portanto, aí o neném. Então, pelo menos a justificativa que consta nos autos, né, e que a matéria foi produzida também lá pelo próprio tribunal, traz, portanto, aí essa situação. Mas acontece que a defesa também, da parte acusada, diz que desconhece que o episódio tenha causado, portanto, aí danos morais. Quer dizer, só que a justiça entendeu o contrário e condenou a uma indenização estipulada em R$ 4.000 de indenização. Como é que se calcula, portanto, o valor de uma indenização diante de um quadro como esse, em que, com certeza, milhares de pessoas acabaram, vamos imaginar dessa forma, ou supor dessa forma, visualizaram, portanto, aí essa mensagem, doutor Júlio? Walter, esse caso especificamente de Minas Gerais, ele ainda tem uma particularidade que é o seguinte, ali nessa situação, não foi necessariamente uma relação de consumo, é um proprietário de um apartamento que cobrou, né, do inquilino e fez isso através das redes sociais. Então a gente tem que pensar e lembrar também que não é só na relação de consumo que o devedor tem proteção, no direito civil ele também tem. A gente tem lá no direito no Código Civil os direitos da personalidade que vão proteger a honra, a imagem dessa pessoa. Agora, essa questão do cálculo do valor das indenizações é uma das coisas mais complexas que a gente tem no direito até hoje. Normalmente, o tribunal vai levar em conta a exposição da pessoa, o que aquilo trouxe de prejuízo para a imagem dela, aonde foi anunciado aquele tipo de coisa. Então, quanto maior a exposição, maior vai ser o valor da indenização, quais os prejuízos que aquela exposição trouxe para a pessoa. Então, às vezes, você consegue calcular, por exemplo, prejuízos que a pessoa tenha tido. Mas é uma das questões mais complexas a se chegar a um valor específico com relação à indenização por uma violação a dano moral. Então, a gente tem situações que o consumidor ganha 5 mil, tem situações que ganha 30 mil, e aí é muito subjetivo, vai depender das provas e do caso concreto para se chegar a um valor específico. Entendo. Agora, quando, claro, né, caso como este, no caso, a plataforma também ela é obrigada a retirar, portanto, aí o texto enfim, da postagem, alguma coisa nesse sentido, ou não, doutor? A princípio não, Walter. A princípio a responsabilidade é de quem está expondo aquela pessoa na rede social. Sim. Existe uma possibilidade, né, de se responsabilizar a plataforma caso haja uma comunicação, né, de que aquilo ali está violando as regras da plataforma, até do próprio direito brasileiro, mas a princípio a responsabilidade é de quem está expondo mesmo aquilo numa rede social. Então, quanto à plataforma, seria um outro processo. Exatamente. Perfeitamente. Agora, quer dizer, é uma situação que realmente é importante, né, passar para o público, porque fica também aquela questão, né, na questão da plataforma. Quer dizer, eu recebi, quer dizer, se eu passar para frente, automaticamente eu estaria cometendo o mesmo crime de quem realmente foi o primeiro a iniciar essa situação, doutor Flávio? Na verdade, Walter, quando a gente pensa, por exemplo, nessas plataformas tipo rede social, não há nem a necessidade de se passar para frente, né? O conteúdo fica exposto para quem acessa a plataforma. Então, todas as pessoas que vão acessar aquela plataforma, que muitas vezes conhece a pessoa que está sendo exposta ou não, vão ter acesso àquele conteúdo. Então, o dano, ele aumenta exponencialmente, já que se você fizer, por exemplo, uma exposição no estabelecimento físico, você vai atingir somente aqueles clientes que comparecem lá. Exato. Agora, numa plataforma de rede social, o alcance é imenso, né? Então, o dano é muito maior para essa pessoa. Agora, cá para nós, essa que o senhor também nos passou, a pessoa com um carro de som parar debaixo de um prédio, com centenas de pessoas ali morando neste prédio, pode ser um condomínio com outros prédios, escolher através do som uma mensagem negativa, vexatória. Quer dizer, além de quem pagou, quem está realizando esse serviço, também poderia render-lhe alguma coisa no sentido dessa exposição extremamente danosa, doutor Júlio? Olha, acho que a princípio não, Walter. A responsabilidade é do fornecedor da mensagem mesmo, né? Sim. Mas talvez seja possível assim, pensar numa responsabilização, já se a pessoa realmente souber que aquilo ali é uma prática abusiva, né? Que é uma prática ilícita. Sim. Então, teoricamente, até poderia se pensar numa responsabilização desse anunciante aí. Mas, a princípio, a responsabilidade é de quem faz o anúncio, né? Entendi. Bom, importante então é que
as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, e caso tenha algum tipo de intenção nesse sentido, é importante que pense direito, porque senão, caso a pessoa entre na justiça, pode ser que a justiça dê ganho de causa, portanto, a quem está se sentindo prejudicado, né, doutor? Sim, é sempre bom lembrar que a cobrança é possível, mas o que o Código proíbe são os excessos, né? Então, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de coação, qualquer tipo de constrangimento, né? Por exemplo, colocar numa correspondência cobrança escrito de forma destacada em vermelho, colocar nas redes sociais essa informação com a foto do devedor, né? Colocar no estabelecimento a foto do devedor. Até hoje, até em grupo de WhatsApp também, é extremamente delicado. Se é um grupo de WhatsApp coletivo, que várias pessoas estão participando, você também não pode expor essa pessoa nesses grupos de WhatsApp. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos da cobrança. A cobrança pode ser feita de forma individual, sem que constranja o devedor. E aí, né, se o devedor não quiser pagar, ou se estiver esquivando a fazer o pagamento, essa pessoa vai ter que procurar os meios judiciais para tentar receber essa dívida. Mas o fato de, esse caso de Minas Gerais, inclusive, o fato de ele ter uma justificativa para não pagar, não quer dizer que o credor mesmo assim possa usar desses meios. Mesmo que ele não tivesse justificativa para não realizar o pagamento, o credor não poderia expor essas pessoas da forma que foram expostas. Está muito bem explicado, como sempre, doutor Júlio. E a gente, mais uma vez, agradecendo ao senhor pela gentileza, pela atenção conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado. Até um próximo evento, encontro, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Tá bom, doutor Júlio? Eu que agradeço o contato de vocês. Um abraço para vocês. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Estou sempre à disposição de vocês aí. Muito obrigado ao senhor pela atenção e pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. É isso, são 14h42.